Depois para. Então tá jóia. Pergunta para o pessoal se eles estão escutando bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. E como é que está o áudio? Tudo certinho? Sempre alerta. Vou só aguardar o retorno, as informações, se o áudio está legal, a imagem, está tudo certinho? Pablo, por favor, só para acompanhar aqui no grupo, qualquer informação sobre... Acho que está chegando aqui. Vamos só aguardar um pouquinho. O som está ótimo. Perfeito. Qualquer sinalização aí podem nos avisar. A gente vai aguardar só um bocadinho a chegada, né, de mais participantes para esse momento aqui muito importante para o nosso estado, para o nosso movimento escoteiro. Vou guardar só mais um bocadinho. São 16h01. Estamos aqui com tudo pronto para a palestra de hoje. Oiapoque ao Chuí, com o chefe Adelson Carneiro Rodrigues. O pessoal também está acompanhando aqui pelo YouTube e pelo Instagram dos Escoteiros do Ilha. É o grupo escoteiro aqui de Vitória, que também está recepcionando o chefe Adelson na tarde de hoje, e desde ontem já até teve o prazer da participação do chefe na atividade escoteira do grupo. Tudo certinho? Tudo certinho. Joia. Então, enquanto a gente aguarda mais participantes, eu vou só fazer aqui uma breve introdução. Mais uma vez, dando boa tarde a todos. Muito bem-vindos à nossa atividade de hoje. Uma oportunidade incrível de vocês acompanharem um pouquinho da grande expedição, da trajetória do chefe Adelson aqui, né, por todo o Brasil e também no nosso litoral capixaba. Meu nome é Aldrey. Eu sou diretora de Relações Institucionais da gestão 2022-2025, aqui da região Espírito Santo. É um grande prazer estar com vocês nesse momento. Então, eu vou apenas falar aqui um pouquinho, para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre o chefe Adelson, que está com a gente hoje. Vou falar aqui brevemente só um pouquinho de tudo que ele já fez, não foi pouca coisa. Sempre envolvido nos esportes e nas atividades, das grandes aventuras aqui, não só no Brasil, como em diversos países. Então, o chefe Adelson Carneiro é um educador físico graduado pela Escola Superior de Educação Física de Andradina, São Paulo. Atua como personal trainer e também é preparador físico de atletas. Começou a prática de esportes ainda criança, com 10 anos de idade. Começando na natação, onde teve inúmeros títulos, né, inúmeras conquistas. Foi 5 vezes campeão no Rio Juquiá, em São Paulo, percorrendo um percurso de 4 quilômetros. Nadou 40 quilômetros em equipe do arquipélago de Alcatrazes, até São Sebastião. Nadou 70 quilômetros de Castilho, em São Paulo, a Panorama, também em São Paulo, mas pelo Rio Paraná. Correu mais de 500 provas de triatlon, né, de diferentes modalidades aí, short distance, olímpico, half Ironman e Ironman também. Correu 3 Ironman em Espanha, Brasil e África do Sul. 44 maratonas, olha só, uma delas na Argentina. Campeão 35 vezes nas provas de aquatlon, ficando entre os 5 ali do top, hein? Correu 5 provas de corrida de aventura, escalou Monte Aconcagua, na Argentina. É chefe escoteiro do grupo escoteiro, do 98º Grupo Escoteiro Jaguareté, lá de São Paulo, né? Mergulhador, escritor, né? Inclusive já 2 livros publicados, e esse aqui, certamente, a gente vai ter o prazer também de depois se aprofundar nos detalhes de toda essa expedição fantástica que ele está fazendo agora. E atualmente está realizando um grande sonho, que é ser o primeiro brasileiro a remar toda a costa do Brasil em um caiaque oceânico do Oiapoque ao Chuí. Então, nós hoje aqui temos um grande prazer em recebê-lo, chefe, aqui a região Espírito Santo. Temos aqui o apoio também para a realização dessa live do chefe Pablo, diretor-presidente do Grupo Escoteiro do Mar Ilha de Vitória,
E convido, então, nesse momento, chefe Adelson, para nos contar aqui a sua história. Chefe, muito obrigada. Eu agradeço. Passo aqui agora o microfone para que possamos ficar atentos aqui a todo o relato que você tem para nos contar. Boa tarde a todos. Sempre alerta. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. A chefe Alden já falou bastante para vocês aí com relação ao meu currículo, né? A minha vida esportiva, que começou aí com 10 anos de idade. Então, já são 50 anos aí de atividade física ininterruptas, né? Agora estou com 60 anos e ainda estou conseguindo fazer alguma coisa para mostrar para vocês aí. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma apresentação aqui, um pouquinho da minha expedição do Oiapoque ao Chuí. A minha expedição começou no dia 20 de fevereiro, melhor, 17 de fevereiro de 2020, lá na cidade do Oiapoque. Oiapoque é uma cidade que fica na divisa do Brasil com a Guiana Francesa, e de lá do Oiapoque até chegar aqui em Vitória, no Espírito Santo, eu já remei 5.217 quilômetros. E ainda me faltam aí praticamente 2.800 quilômetros para poder chegar lá no sul, na cidade de Chuí, que faz a divisa com o Uruguai. Beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês agora, inicialmente, um vídeo institucional falando um pouquinho da minha expedição, para vocês entenderem um pouquinho do que significa tudo isso que eu vou falar, tá bom? Vamos lá, então. Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí das imagens. Essa imagem é uma imagem lindíssima lá da minha região, onde eu nasci, na Ilha de Cananéia, ali no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, já quase divisa com o estado do Paraná. Esse lugar é um lugar muito exuberante, um local de área de preservação ambiental, que tem mais de 200 quilômetros de proteção ali com a vida marinha. Então, ali realmente é um grande berçário da vida marinha naquela região. Tá? Bora lá, vamos para frente aqui. Talento. Bom, iniciando aqui nesse mapa, vocês têm uma ideia aqui da primeira parte do Brasil, onde é exatamente o Parque Nacional do Cabo Orange, tá? Que fica lá na divisa da Guiana Francesa com o Brasil aqui embaixo. Tá? Se vocês percebem, acho que dá para ver bem, né? Nessa parte branca aqui em cima, isso aqui é tudo lama, é tudo mangue. E esse mangue, às vezes, atinge 1,2 km, 1,5 km, e chega pelo menos com 400 metros mais próximo da beiradinha. Nesse local, é um local extremamente difícil de remar. Por quê? Porque você não faz o contorno do mapa direitinho. E, aliás, o mapa é uma coisa maravilhosa, né? Não tem cheiro, não faz barulho, e quando você chega lá para deparar com a realidade, a coisa é muito complicada. Então, sair do Anahy, quando eu dormi a segunda noite, para atravessar toda aqui a foz do rio Uçá e dar a volta no Cabo Orange, tá? Realmente foi muito difícil. Tá?
Os ventos nessa região, eles incidem de norte para sul, então todo o vento que pega na ponta do Cabo Orange são ventos de travessa, ou seja, de lado. Então é muito complicado passar por aqui. Mas eu consegui, estou aqui para contar a história para vocês. Vamos para frente aqui. Essa parte do mapa aqui está mostrando aqui exatamente onde está o Oiapoque. Aqui está o rio Oiapoque nessa posição aqui. 70 quilômetros, ele desemboca ali na baía do Oiapoque. Depois faz o contorno, tá, aqui da pontinha do Cabo Orange. Tá? Nesse trecho de cima, de amarelo, onde vocês estão vendo aqui, ó, tá, a gente vai ter ali um fundo de lama e uma amplitude de maré de 4 metros. 4 metros de altura. A amplitude de maré de vocês aqui na região do Espírito Santo é uma maré que dá pelo menos 1,80 m de altura, e lá mede 4 metros. Ou seja, lá a maré sobe 4 metros e desce 4 metros. Portanto, as ondas nessa região são ondas muito grandes. Mas como o fundo é de lama, essa onda é amortecida, então ela não tem muito efeito com relação ao banzeiro dela que ela forma depois que ela arrebenta. Tá? Pelo menos isso nessa parte. Agora aqui, dessa pontinha aqui, ó, que é o Cabo Cassiporé, até chegar nas imediações do Cabo Norte, passando ali pela ilha Maracajipioca, é um trecho muito complicado, que tem um fundo de areia. O fundo de areia já é um fundo que é mais duro, então as ondas sobem muito altas, arrebenta e espalha muito. E a amplitude de maré dessa região é uma amplitude de 8 metros de altura, quer dizer, aumenta muito, muito, muito nessa região, e é um local onde a gente passa um perrengue muito grande. Por isso, eu tive que estudar muito bem essa parte aí da costa do Amapá, para não ter problema nenhum, né, com relação a risco de vida. Tá? Então, veja só, dessa pontinha aqui até o Cabo Norte, aqui embaixo, na foz do Rio Amazonas, é um trecho de praticamente 800 quilômetros, onde a gente vai ter as maiores ondas e as condições terríveis de mar nessa região aí. Vou mostrando aqui para frente aqui para vocês. Agora, vocês percebam aqui em cima, na pontinha aqui, ó, eu fiz uma consideração que da ponta do Cabo Orange até o Cabo Cassiporé, ela é considerado médio. Tá? E daqui do Cabo Cassiporé até chegar na ilha Maracajipioca é complicado, bem complicado. Agora, da ilha Maracajipioca até a ponta do Cabo Norte é muito perigoso. Por quê? Porque é uma região que forma ali barrancos de 15 metros de altura quando a maré está baixa. E quando a maré está alta, ainda fica pelo menos uns 2 metros para você subir em cima de pau, em cima de lama. Quer dizer, é praticamente impossível, tá? Uma pessoa com um caiaque que está pesando 50, 60 quilos, está se movendo depois de remar 40, 50 quilômetros numa região dessa. Então, aqui eu tive o apoio do ICMBio dessa região da ilha Maracajipioca, onde eles puderam fazer para mim todo o esquema de guia. Ou seja, eu remava 40, 50 quilômetros, eles me resgatavam de barco, eu ia para a base. Eles fizeram isso 3 vezes para mim. Na terceira vez, eles disseram assim, tchau, agora é com você. E eu estou aqui para contar a história. Vamos para frente lá. Está meio lento aqui a coisa, mas vamos lá. Nessa região aqui da costa do Amapá, só para vocês entenderem com relação às correntes elas vêm de norte, tá? Chega na foz do Rio Amazonas e ganha o mar, tá? Na direção da África. Essa aqui é a região da foz do Rio Amazonas, ou seja, o cabo é o braço, né? É o braço norte do Rio Amazonas. Depois vai ter a Ilha do Marajó e logo embaixo o braço sul, que vai ser a entrada para Belém. Em cima é Macapá. Tá? Nessa região aqui, para vocês terem uma ideia, sempre me perguntam como é que você fez para atravessar a foz do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, eu não poderia atravessá-lo direto, são mais de 250 quilômetros, é impossível você fazer uma travessia ali com um caiaque, até com embarcações grandes, com motor e vela, as pessoas não passam aqui na foz do Rio Amazonas. Só para vocês terem uma ideia, o Rio Amazonas, ele despeja no mar 209 mil metros cúbicos por segundo de água, ou seja, todo o sedimento que sai do Rio Amazonas e ganha o mar vai parar na costa da África, 9 mil quilômetros depois. Só para vocês terem uma ideia de como é a corrente.
Então, como é que eu fiz para atravessar esse trecho aí? Eu entrei por dentro das ilhas, fui nas ilhas Caviana de dentro, Caviana de fora, atravessei para a Ilha do Marajó, fiz toda a contracosta da Ilha do Marajó até a Ponta do Maguari, depois eu cheguei em Soure, que é a capital aqui da Ilha do Marajó. De Soure, eu fiz a travessia da Baía de Guajará, que é exatamente o braço sul do Rio Amazonas, e que dá para Belém. Aí eu atravessei para o estado do Pará, no outro lado, na cidade de Vigia. Tá? Essa foi uma travessia muito longa, de 10 horas e meia remando, praticamente sem parar. Né? E não tem para onde correr. Você está no meio da Baía de Guajará, você ainda não consegue enxergar praticamente o outro lado da margem, que fica na cidade de Vigia. Né? E depois tudo aqui, na sequência do Pará, nós vamos ter aqui as reentrâncias paraenses. Depois, em seguida, vem as reentrâncias maranhenses. Todos esses locais foram locais extremamente muito bem estudados, porque são muitas baías. E quando você observa ali no mapa do Brasil, você vê aqueles monte de dentinhos, aí parece serrote. Você fala assim, não, vou remar de uma pontinha para outra, de uma pontinha para outra. Você começa a abrir o mapa, você vai perceber que de uma pontinha na outra, às vezes, chega a ter 40 quilômetros. Então, é uma situação bastante perigosa e que você tem que fazer um estudo profundo dessa região. E não foi diferente o que eu fiz. Tá? Então, vamos lá. Vamos à frente aqui. Vamos lá. Vamos ajudar aí a internet. Essa aqui, só para terminar essa parte da costa do Amapá, a parte mais perigosa fica aqui entre o Rio Cunani e o Rio Calçoene, é onde exatamente incide toda a força das correntes e ventos que vem do norte, bate nessa região aqui. Ó, tá? Vamos para frente lá. Aqui está o Rio Cassiporé, é um rio importantíssimo da região amazônica. Esse aqui é o rio onde eu fiquei praticamente 2 meses e meio, esperando as condições de mar melhorar, porque eu cheguei nessa região no inverno, e o inverno nessa região chove muito. A quantidade de água nessa região é absurda. Então, as ondas acabam também, na lua cheia, lua nova, ficando assim, extremamente altas. E só para vocês terem uma ideia, os barcos de pesca que pescam nessa região, que pesam 30, 40 toneladas, eles se refugiam nesses rios para poder sair da corrente, para poder sair das ondas, porque senão o barco vira em cima da onda que nem folha de papel. Então, é muito complicado essa região para você fazer ela remando de caiaque. Né? É uma embarcação muito pequena, uma embarcação frágil, que pode causar aí uma morte, se caso você for enfrentar uma região nessas condições. No verão, não. No verão, onde as ondas acabam ficando um pouquinho mais tranquilas, aí na faixa de 1,5 metro, 2 metros de altura. Mesmo assim, não é fácil. Aqui pela região de vocês, por exemplo, Espírito Santo, eu tenho enfrentado ondas aí de 0,5 metro, 40 centímetros de altura, e mesmo assim a coisa complica. Né? Bom, a região do Cassiporé foi uma região que eu fiquei muito tempo, então eu tenho muitas imagens aqui da região, e eu quero mostrar para vocês aqui a beleza dessa região aqui. Essa aqui é a foz do rio Cassiporé, ela tem 6 quilômetros de extensão, e nesse trecho aqui, ó, percebam só como é que ela estava no dia que eu fui embora, no dia que eu dei sequência na minha expedição, depois de 2 meses e meio parado na região amazônica, lá no Cassiporé. Tá? Esses 2 meses e meio lá no Cassiporé foram fantásticos. Por quê? Eu produzi grandes vídeos na região amazônica de tribos indígenas, de criações de búfalo, da vida dos ribeirinhos, e é exatamente esse o propósito da minha expedição, registrar o que tem de belo na costa brasileira, para poder mostrar para vocês em breve, aí, através dos meus livros, através da produção de um documentário, que vocês vão ver aí para frente. Tá? Enquanto isso, eu vou mostrando detalhes e partes dessa travessia na costa brasileira. Tá? Vamos para frente aqui. Aqui eu tenho muitas imagens do Cassiporé, porque eu fiquei muito tempo aqui. Essa aqui, ó, é um barranco praticamente do rio Cassiporé, que mede 8 metros de altura, e ele tem esse efeito aqui, devastado, por causa do efeito da pororoca. Alguém já ouviu falar em pororoca? Pororoca é um efeito natural, onde nas luas cheias e lua novas, as correntes marítimas acabam ficando muito mais fortes e entram ondas enormes nessa região aqui do Cassiporé, de 1,5 metro de altura a 2,
e vem desbarrancando tudo. Ou seja, onde está o Cabo Cassiporé, provavelmente, assim, muito cedo, vai desaparecer por causa dessa erosão toda que vai ocorrendo naturalmente. Essa aqui não é ocasionada pelo homem, né? É pela natureza, certo? Vamos lá, mais imagens aqui. Aqui é a ponte da base do ICMBio, onde eu fiquei lá uns 2 meses e meio. É uma ponte que tem 6 metros de altura, e aqui toda a maré de lua cheia e lua nova, a água chega praticamente no fundo, aqui tocando o fundo dessa ponte. Ou seja, são 6 metros de altura, quer dizer, é um nível muito grande para uma região que recebe toda a influência aqui da amplitude de maré, que é de 8 metros. Tá? Vamos para frente aqui, enquanto isso, tomar um golinho de água. Finalzinho de tarde, percebam só que coisa mais linda, né? Você está em contato com a natureza, escutando os bichos, escutando os pássaros no final de tarde, no encontro aqui, ó, de você com a natureza. Tá? Então, aqui foi um momento de reflexão, um momento de estar para dentro de mim e um momento de apreciar tudo aquilo que o nosso Deus Criador fez para a gente, e com isso a gente ter a consciência, né? E passar para vocês e passar para as pessoas que não têm consciência a questão da preservação, né, ecológica. Isso eu digo não a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Né? O planeta nosso, ontem foi feito aí um movimento através do nosso próprio grupo escoteiro, o grupo escoteiro de vocês, falando sobre a hora do planeta, não é verdade? Então, esse é o momento que você pode refletir e incutir para dentro de você e passar isso para as pessoas, né, para preservação da natureza. Isso é muito importante. Tá? Vamos lá para frente aqui, ó. Aqui nesse trecho, quando a maré seca, fica um filetinho de água e muita lama, tá? Tem muito mangue. Isso aqui afunda até na altura da cintura. Quer dizer, é uma região inóspita, uma região que não é acessível para qualquer pessoa. Né? Para você ir numa região dessa aqui, você precisa ter estrutura, você precisa ter guias, né, que conheçam muito bem a região, que é para você não ter problemas sérios aqui. Né? Uma anoitecer, assim, por exemplo, na beirinha do rio Cassiporé, você apreciando a lua refletindo, aquela coisa maravilhosa no rio Cassiporé, coisa divina, é coisa que você, todo ser humano deveria experimentar pelo menos uma vez na vida. Não é? Bom, vamos para frente aqui, eu tenho muitas imagens ainda, mas eu vou passar um pouquinho mais para frente para falar especificamente de algumas aqui. Tá? Aqui nós temos uma siriúba, tá, que chama-se mangue preto, na região ela é conhecida como siriúba, e é exatamente o mangue que está em algumas partes do rio Cassiporé, ele está avançando para dentro do rio. Ou seja, ele está naturalmente, pela força da natureza, progredindo. Né? Enquanto que alguns lugares estão devastando, lá ela está se reorganizando de novo para que ela tome conta daquilo que ela... de onde ela foi parar, na verdade, que é o local dela, que é a natureza. O homem foi lá, devastou, e agora ela está se recompondo e está fechando de novo de mata os lugares que foi devastado. Tá? Então, é muito interessante aqui. Um pôr de sol aqui no Cassiporé, maravilhoso também. Bom, mais para frente aqui tem mais imagens. Aqui, beleza. Aqui está o Cabo Cassiporé. Tá? Dessa ponta aqui em cima, onde tem 6 quilômetros, que é a foz do rio Cassiporé, até chegar na base do ICMBio, nós vamos ter 30 quilômetros de rio, e lá em cima 6 quilômetros, e aqui embaixo fica com 1 quilômetro de extensão de uma margem na outra. É exatamente nesse ponto que o ICMBio fez a base deles, e essa região era uma região todinha povoada, inclusive existiam indústrias aqui, de caixas, indústria de peixe, indústria de coisa, foram todos indenizados, e agora vive a nossa floresta amazônica na região do Parque Nacional do Cabo Orange e Cabo Cassiporé, agora naturalmente. Tá? Isso tudo organizado por um cara que chama-se Ricardo Mota Pires, que é o gestor do Parque Nacional do Cabo Orange, que foi 1 milhão de vezes submetido a ameaças de morte, né? Porque ele está tomando conta de uma região praticamente sozinho, tá? Ele mais 2 guardas-parques. Então, esse é o nosso panorama, é o panorama da nossa fauna e flora brasileira,
sendo tomado conta por apenas uma pessoa. Tá? O ICMBio tem 1 ou 2 barcos apenas para tomar conta de uma região que mede praticamente 200 quilômetros de frente aqui. Então, é muito complicado. Né? Bora lá para frente. Bom, aqui é onde eu já, depois que eu passei do Cabo Cassiporé, eu cheguei aqui nessa região, uma região muito bonita, onde tem a ilha Maracá-Jipioca. Tá? Quando eu falo Maracá, Maracá é essa ilha que vocês estão vendo. E Jipioca era uma ilhotazinha que tinha aqui no sul da ilha, e ela já não existe mais. Por quê? Não pelo homem, mas em função da pororoca que dá nessa região, porque as correntes entram muito forte nesse canal. Do lado de dentro tem 8 metros de amplitude de maré e do lado de fora 11 metros, ou seja, uma das maiores amplitudes de maré do mundo foi registrada exatamente em 2020, no período que eu estava passando lá. A ilha Maracá-Jipioca, ela tem 35 quilômetros de ponta a ponta e por 16 de largura, e ela é cortada na porção norte por um igarapé chamado Igarapé do Inferno. Acreditem. Igarapé do Inferno por quê? Porque essa aqui é uma região selvagem. Aqui não é uma região onde tem que viver o ser humano. No entanto, o ICMBio tem uma base bem na entradinha aqui do Igarapé do Inferno para proteger toda uma área de 35 quilômetros de extensão. Ou seja, calha também da mesma forma. É um gestor do parque por 2 guardas-parques para tomar conta de toda essa região, que é praticamente impossível, e aqui existem todas as roubalheiras, né, dentro do perímetro do Parque Nacional aqui, onde os pescadores entram para pescar ilegalmente. E é praticamente impossível um cara só tomar conta de uma região toda dessa aqui. Bom, Ilha Maracá-Jipioca era uma ilha que fazia parte do continente. Ela foi separada por esse canal que mede 22 quilômetros aqui em cima, por 6 quilômetros aqui embaixo. Por quê? Porque tudo isso aqui, há milhões de anos atrás, era fundo de um grande lago. Os sedimentos que existem na ilha Maracá-Jipioca são sedimentos de lama, de fundo de um grande lago que um dia existiu exatamente aqui no nosso continente brasileiro. Tá? Então, é uma região enigmática, é uma região onde tem uma infinidade de animais, e inclusive um dos locais no mundo onde existe o búfalo carabao, que é o búfalo selvagem, é exatamente nessa região. Ou seja, vêm pesquisadores da Europa, Estados Unidos, para pesquisar esse animal que vive solto no meio da natureza. E eu tive o prazer e o privilégio de ter visto eles soltos na natureza. É a coisa mais linda do mundo. Uma dúvida, chefe. Esse búfalo é nativo ou ele foi introduzido? Ele foi introduzido há 100 anos atrás para uma família que era dona de toda a ilha Maracá-Jipioca e que foi indenizada e convidaram eles para se retirarem daí. E, por ironia, um dos guardas-parques da ilha Maracá-Jipioca era o cara que estava lá como guarda-parque. Ele falou assim, isso aqui era tudo dos meus avós. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que, poxa, ele nasceu lá na região. Era da família dele. Da família dele. Então, ele me apresentou toda a ilha inteirinha, né, que a gente foi fazer a pesquisa, e assim, com a palma da mão, né, porque ele praticamente nasceu lá. Então, é uma coisa muito bacana. Essa pontinha aqui em cima, vocês vão ver a foz aqui do Rio Amapá, foi onde eu me encontrei com eles, eu vi remando até a foz aqui do Amapá. Do Amapá, eles vieram me buscar de barco, eu fui fazer a base lá, fiquei praticamente 15 dias nessa região, e eu vinha remando 40, eles me pegavam, 40 quilômetros me pegavam, até chegar no Cabo Norte, até chegar na ponta norte aqui, ó. Daqui eu remei sozinho para baixo. Tá? Então vamos para frente aqui. Muito bem. Essa aqui é uma imagem, não sei se vocês estão vendo direito aí, mas é uma imagem de um veleiro que está no seco. Tá? Por que ele está no seco aqui? Essa aqui é o fenômeno da maré, lá naquela região que mede 8 metros de amplitude. Ou seja, em 10, 15 minutos, se o cara não tomar cuidado, ele está na lama. Depois ele vai ter que esperar outro ciclo de maré de 6 horas para poder flutuar e sair do local. Ou seja, o cara que não conhece a região e não estuda a região, ele está sujeito a isso aqui. Ó. E detalhe, se ele aderna de uma vez aqui, ó, ele teria quebrado o mastro do barco dele. E a bolina também ali, ó, já estava quase em perigo ali para estourar.
Agora, por que eu coloquei essas imagens? Porque quando eu comecei a minha expedição, eu tinha dinheiro só para comprar um bom celular e para comprar um rastreador para poder todas as pessoas, né, da minha família, meus amigos e a Marinha do Brasil estar acompanhando a minha evolução. E eu não tinha mais nada para comprar além disso. Então, me falaram assim, poxa, mas você é maluco? Como é que você vai ser um GPS para a região amazônica? E o que acontece com esse cara aqui? Ele tinha GPS, ele tinha profundímetro, ele tinha eco, não sei o que lá, ele tinha todos os aparelhos do mundo e não soube usar e acabou aqui praticamente entrando em xeque aqui, né? Por causa da maré. Ou seja, ele foi pego de surpresa, literalmente, né? Exatamente, de surpresa. E a região, por que eu disse região enigmática? Porque lá é uma região assim, lá, acontece a coisa na hora. Você está, por exemplo, chegando no Igarapé, onde tem uma vilinha pequenina de pescadores, e o pescador vira para você e fala assim, olha, eu acho que é melhor o senhor já ficar hoje aqui, dormir essa noite aqui, porque daqui a pouco vai cair um temporal daqueles. Aí ele falou assim, poxa, mas como? Estava um sol lindo, maravilhoso, e eu falei assim, mas eu tinha que acreditar no cara, porque ele era o grande guia da floresta. E eu ficava, quando dava meia hora no relógio, caía todo aquele temporal em cima, e era uma coisa absurda, né, com raios, às vezes, que eu consegui pegar, e muito vento, com chuvas assim, extremas. E realmente foi uma grande prova para mim de que o meu GPS não se chama X, meu GPS chama-se Caboclo, que é aquele que vai te dar a indicação corretamente de todos os lugares por onde você tem que passar. Só uma... Depois eu gostaria que você deve mandar essa foto, que eu achei perfeita. Falando que de nada adianta a tecnologia se não tiver um bom planejamento. Exatamente. É aquela tal história, né, do cara que vai fotografar. Poxa, eu queria uma máquina para fotografar, para fazer uma coisa linda. Se não for aquele que está atrás da máquina operar direitinho, não adianta. Você pode ter uma grande angular, você pode ter o que você quiser, que não vai sair uma foto bonita. Em contrapartida, tem lindíssimas imagens que o cara fez com um celularzinho vagabundo. Vamos para frente aqui, o negócio está meio lento, mas bora lá. Bom, aqui na região da Maracá, só para ter uma explicação melhor para vocês aqui, esse rabo que forma aqui, que eles chamam de rabo de maré, é exatamente a força das correntes e ventos que vem do norte, incidem nessa região aqui, ó. E por isso formam esses balcões aqui embaixo, que chegam a ter 15 metros de altura na maré baixa, em um local extremamente perigoso para navegação e principalmente para quem rema de caiaque oceânico. Muito bem. Aqui na posição 1,41, 49, 55, a gente vai ter a Ponta Seca, que é a primeira dobrinha da costa brasileira. Se você pegar o mapa do Brasil, a primeira curvinha lá em cima chama-se Cabo Norte, tá? Que é a chamada de Ponta Seca lá para o pessoal também. E depois, a outra ponta mais assim evidente da costa brasileira é o nosso Cabo Calcanhar, que fica ali na região da Paraíba, tá certo? É exatamente lá onde os ventos que vêm da costa da África, através da corrente de Benguela, se divide entre norte e sul. Exatamente nesse trecho onde eu peguei norte, praticamente da região da Foz do Rio Amazonas, Maranhão, até a Paraíba contra. Tá? E a minha sorte não, porque eu fiz muita pesquisa, eu fiz num período onde esses ventos não te assolaram muito. Então eu remava das 5 da manhã até umas 9 horas, ou seja, 4 horas de remada, entre 20 e 25 quilômetros, e eu tinha que parar. Era obrigatório, porque entravam ventos de 20 a 30 nós, num período bom. Tá? Num período ruim, você não consegue progredir, tá? Nessa região. Bom, voltando aqui então no mapa, vocês percebem que aqui tem uma foz de um rio chamado Sucuriju. Tá? Esse rio é um rio muito importante aqui da região amazônica também, porque aqui existem uns lagos nessa região que chama-se Lago Piratuba. E esse lago é um lago onde existem os peixes chamados pirarucu. E eles são naturais dessa região. Eles nasceram aqui, eles vivem aqui nesses lagos, que são assim enormes. Tá? Só para vocês terem uma ideia de quantos eles tiram de pirarucu aqui por ano, ou seja, por semestre, quando é liberado pelo ICMBio, eles tiram 30 toneladas de pirarucu dessa região,
e que vai para os Estados Unidos e que vai para a Europa e agora está indo também para a Ásia. Só para vocês terem uma ideia de como existe tanta roubalheira nessa região e o povo que vive nessa região vive na miséria e vai continuar na miséria se eles não tomarem uma providência daqui para frente. Tá? Depois eu já vou para frente falar sobre esse assunto aí. Tá? Eu cheguei na Ponta Seca, aqui tem um banco de areia nessa pontinha aqui, não sei se dá para vocês perceberem aí, mas é uma pontinha que estava formando ondas de 2 metros de altura e eu entrei remando ali praticamente sozinho, eu já tinha vindo do lado de cima da Ilha Maracá, e eu fui praticamente jogado para dentro do Rio Sucuriju, praticamente jogado, não sei nem fazer força, né? E tentando equilibrar ao máximo, porque senão eu ia capotar várias vezes ali. Então foi uma coisa assim bem maluca, porque quando eu cheguei na ponta, eu já enxerguei mais ou menos por aqui a antena de rádio da base do ICMBio, que toma conta dessa região. Tá? Vamos para frente aqui. Enquanto você está bebendo água, o ICMBio, então, no caso, é o grande guardião ali da região amazônica, né? É uma coisa irônica, né? Porque é o grande guardião do nada. Né? Porque, na verdade, eles não têm autonomia e não têm respaldo para tomar conta de uma região enorme como essa. Entendeu? Você vê, nós falamos agora em 3 gestores de parque, uma região de quase 800 quilômetros. Entendeu? Quer dizer, é um verdadeiro eufemismo, né? É um desafio. Sabe, um grande desafio. Né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está comentando e falando sobre a questão das fases da Lua. Tá? Lá conta muito. Se para você, aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, isso aqui já é importantíssimo. Aliás, depois eu vou fazer perguntas para vocês sobre isso aqui, para os jovens escoteiros aí, para ver se eles sabem realmente o que acontece com esse fenômeno da Lua aqui na região, né, de Vitória, onde tem um corpo de água assim fenomenal. Né? Aqui tem rio, tem mar, tem praia, tem uma infinidade de questões de água ligadas aqui inteiramente com as fases da Lua. Bom, as fases da Lua da nova e da Lua cheia e da Lua nova são as fases da Lua onde os corpos de água são mais atraídos, né, pela gravitação da Lua e por isso acabam tendo muito mais evolução com correntes, né, ondas e tudo mais, inclusive ventos. Né? Esse é um período que os pescadores tomam bastante cuidado, porque realmente é muito perigoso. Se é perigoso numa amplitude de maré que é 1,80 m, agora você imagina numa amplitude de maré que é de 8 metros. Entendeu? É um verdadeiro absurdo. Vocês não têm noção do que é uma maré lá na região do Amapá. Tá? Só para vocês terem uma ideia, lá você escuta a quilômetros de distância a maré vindo. Entendeu? Você imaginou? Alguém já ouviu falar em maré vindo aqui? Nunca. Aqui ela sobe silenciosamente, sem você perceber. Tá certo? E nas luas de quarto crescente e quarto minguante, na região lá do Amapá e também de todas as regiões, é uma região considerada como são períodos de águas mortas. Né? Por quê? Porque as luas de quarto não influenciam tanto as correntes nesse período aqui. E que lá no Oiapoque, lá na região do Amapá, mesmo nas luas de quarto, as ondas atingem 1 metro, 1,5 m. Tá? E aí, quando passa para a lua nova e lua cheia, aí as ondas vão para 3 metros de altura, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, beleza. Então, essa parte aqui deu para vocês entenderem. Né? Posso fazer pergunta ou não? Deixa para depois, vai. Ô, chefe, temos uma pergunta aqui. Essa região é boa para surf? Rapaz, aliás, o chefe Pablo tocou num assunto muito importante. Na foz do rio... Caramba, e agora fugiu o nome do rio? Caramba, ali praticamente na foz do rio Amazonas, eu já vou lembrar o nome, existia a maior pororoca do mundo, com 3,5 metros de altura, onde vinham surfistas dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, para surfar a pororoca, né, nessa região. E você sabe o que aconteceu? Acabou, não existe mais, porque o ser humano foi lá e fez toda a mudança geográfica da região, e aquilo acabou assoreando e acabou todo o comércio, né, que existia desse esporte, que era muito maravilhoso lá na região. Aliás, amigos meus que investiram lá 10 milhões em pousadas, está tudo hoje jogado no meio do mato, no meio da floresta,
assim, para o bicho comer. Também essa é a grande verdade. Só fazendo aqui uma pequena observação, nós estamos acompanhando as inúmeras mensagens que estão chegando através do chat aqui do YouTube. Bacana. E aí, ao finalzinho, a gente vai passar para você aqui as várias manifestações. Positivo. Vamos lá, vamos para frente aqui ainda, falando um pouquinho do Sucuriju. Eu tenho muito interesse em falar dessa região, porque é uma região bastante penalizada, né? Uma região selvagem, onde vivem muitas pessoas lá. Tá? É uma vila de pescadores que tem praticamente 1,5 km em cima de pontes de madeira e vive de forma, assim, eles são saqueados, na verdade, por essas grandes indústrias de pesca, né, através do pescado que eles tiram de lá, que é exatamente o peixe pirarucu. O peixe pirarucu, para vocês terem uma ideia, ele pesa em torno de 80 a 100 quilos, tá? E ele é considerado o bacalhau brasileiro, porque ele tem uma carne muito grossa. Tá? Então, eles pescam o bacalhau lá no Lago Piratuba, ali mesmo eles salgam e dali já sai o pronto para o comércio. Tá? E o ribeirinho que mora lá continua na miséria. Por quê? Porque ele não sabe, entendeu, que ele poderia ter um grande trunfo na mão, que é a preservação do local onde eles estão. Mas, pelo contrário, muitos deles acabam entrando no meio da bagunça, no meio da pirataria, e acabam entregando o produto que eles têm ali, que é o peixe, entendeu, na mão desses caras que vêm lá fazer a marginalidade de roubar e de levar por preços, comprar o preço de banana e com o bolso cheio de dólar, né, e cheio de euro, ganhando milhões e milhões lá para fora. Tá certo? E eles continuam na miséria. Quando eu fiz a reunião com a comunidade, e eu falei para eles, vocês deveriam fechar a pesca aqui por 2 anos. Sabe o que eles disseram para mim? E nós vamos morrer de fome? Aí eu disse, peraí, morrer de fome no local onde vocês têm peixe em abundância, onde vocês têm frutas da floresta em abundância, onde vocês têm caça à vontade, é um baita do exagero, não é verdade? Aí todo mundo ficou quietinho, pensou, e agora, não sei, depois que eu saí de lá, já faz aí 1 ano e meio praticamente, né? Não sei o que eles tomaram de providência lá, mas a providência é essa, tá? É segurar, entendeu? Fazer os caras baixarem a guarda, entendeu? E dar o merecido valor para aquilo que eles produzem lá, que eles pescam lá, não é verdade? E ademais, tem uma outra coisa, que é muito, muito grave. Aqui vocês estão percebendo aqui redes de pesca predatória. E o peixe pirarucu não pode ser pescado com rede. É proibido. Tem que ser pescado com arpão, onde o cara arpoa o peixe e puxa. Se ele errar a arpoada, ele só vai poder pegar aquele peixe meia hora depois, quando ele voltar à superfície para respirar. 30 toneladas em 6 meses? Uma baita de uma sacanagem, né? Bom, vamos para frente. Eu não quero tocar muito nesse assunto, não, mas me deixa muito irritado. Bom, a região amazônica é uma baita ironia, né? É rica em madeira, as casas são todas feitas de madeira, e, no entanto, o cupim vai lá e come todas as casas deles em 1 ano, 1 ano e meio. Eles são obrigados a refazer as casas a cada 1 ano, 1 ano e meio, entendeu? Por quê? Porque lá é o local do cupim, não é nosso, não é do ser humano, tá certo? Estão no meio da floresta. Nós somos os invasores. Os invasores. Tá? Aqui atrás da casa é floresta. Aqui atrás da casa tem onça, tem jacaré de 5, 6 metros de comprimento. Do lado de cada frente tem todo um mangue com o rio Sucuriju na frente. Vamos para frente, deixa eu só mostrar uma outra imagem que vai ficar melhor representada aqui, que são essas pontes que tem 2 metros de largura por 2,5 metros de altura. Quando a maré cheia chega aqui, ela chega praticamente no assoalho das casas. Tá? E aí vem cobra, vem jacaré, vem tudo quanto é bicho. Eles têm que tomar muito cuidado nessa região. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, postes com um fio de eletricidade. Aqui funciona o gerador a óleo ainda, tá? Que funciona das 18 horas até as 22, 23 horas. E eles têm aqui em mãos televisão, internet, aquela coisa toda. Tá? Quando eu conversei com os jovens dessa região e falei para eles, perguntei para eles o que eles faziam, a maioria, unânime, disse que ficam jogando no celular e vendo as coisas no celular. E é por isso que o nosso povo brasileiro é um povo inculto, porque cada vez mais deixa de ler livros, cada vez mais deixa de pesquisar. Por quê? É mais fácil você ver uma sacanagem no celular do que você colocar o dedinho no Google e se informar de onde você mora, de que país você mora,
de onde você está, para onde você vai. Não é verdade? Isso é uma grande... É para se pensar muito, hein? Meus jovens, prestem atenção. Então, uma região aqui onde, se o cara não for esperto, como criança, como jovem, ele vai virar bandido, porque não existe outra coisa para fazer nessa região. Tá? Então, uma região servida aqui praticamente de uma certa tecnologia, mas, em compensação, é muito perigoso se você não for um cara esperto. Presta atenção, hein? Vamos lá para frente, as casas aqui, percebam, aqui tem muitos tonéis de água na frente das casas, por quê? Porque 6 meses chove muito, e os outros 6 meses fica no seco, que é do verão. Tá? E quando chega o verão, a água do rio fica salgada, a água do mar entra e acaba a água doce desse povo aqui. Então eles têm captação de água do telhado, da chuva, e guardam para esse período. E que nem sempre dá. Tá? Agora, eu saindo de lá, eles estavam planejando fazer grandes cisternas para poder abastecer esse povo lá. Porque antes tinha que vir um navio da Marinha, um navio do Estado, para completar a água nessa região. Ou seja, você com uma família, numa região dessa, durante 6 meses, com 4, 5 filhos, ganhar 30 litros de água por semana é uma coisa verdadeira absurda, não é verdade? Então, a senhora vai lá, coloca um pouquinho numa panela, tá certo? Dali ela faz a comida, dali ela faz o que tem que fazer para lavar, não sei o que lá, e se sobrar um pouquinho, ela toma um banho para poder terminar com aquela água. E o que acontece com a gente nos grandes centros? A gente entra no chuveirão, né? Liga a musiquinha do Roberto Carlos e fica lá meia hora, 2 horas embaixo do chuveiro, se deliciando, né? E é por isso que o nosso planeta está do jeito que está. Na verdade, porque nós não preservamos. Nós pensamos em nós e não no futuro do nosso planeta. Isso serve para você, jovem, que está me assistindo. Vamos para frente. O negócio está lerdo. Assim, está parecendo. Acho que o controle. Muito bem. Quando acendeu, ele mudou. Né? Então deve ser alguma coisa aqui com relação à pilha, porque tecnologia você sabe como é que é, né? Então vamos lá. Bom, chegou num trecho aqui que eu gosto muito, né? Esses rostos aqui, ó, que eu estou chamando no quadro da minha expedição de A Face Oculta do Brasil. Ou seja, aquele rosto que você nunca viu na vida, aquele rosto que o povo do Sudeste, do Sul, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles nunca viram. Aliás, se essas pessoas todas se reunirem num shopping grande de São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo vai se afastar pensando que são mendigos, pensando que são ladrões. Né? E, no entanto, aqui está a cara do povo que eu conheci na região amazônica, de maior caráter que eu já vi em toda a minha vida. Aqui tem pessoas que fazem por você aquilo que elas não têm. Ou seja, o pescador aqui, o seu Antônio, por exemplo, tá? Ele fez lá o último peixinho que ele tinha para você comer, para ver você feliz. E aí não adiantava dizer para ele, seu Antônio, eu tenho comida no meu caiaque, eu tenho provisão no meu caiaque, nós podemos fazer. Ele dizia assim para mim, não precisa, você vai usar lá na frente. E se você usar lá na frente e faltar? Quer dizer, ele está preocupado contigo, está preocupado com o teu bem-estar, ele está preocupado com a sua felicidade. E a felicidade dele e minha é um atender o outro, ou seja, eu comer a comida que ele fez e ele feliz vendo eu comendo a comida, tá certo? Isso é muito importante. Então está aqui seu Antônio, a dona Ária, que é uma índia caripuna, a esposa dele. Aqui tem o Deja, o meu amigo Dejaí, ele é morador lá do Rio Sucuriju, desse local que eu acabei de falar. Aqui está o Bodinho, que é a dona Maria Helena, a mulher dele. Eu fiquei 2 dias na casa deles. Quando eu fui embora, eles foram despedir de mim. A lágrima correu no olho deles. Ficaram chorando. E de vira e mexe, todos eles, assim, eles estão sempre me ligando. E seu Adelson, onde o senhor está? Como é que o senhor está? Principalmente o seu Antônio, que eu tive uma ligação maior com ele, né? Uns 2 meses e meio lá. E ele é um dos guardas-parques de lá também, de Seminguil. Aqui está uma menina linda, com um rosto exótico, né? 13 anos de idade, né? Que poderia uma agência de modelo pegar ela para ter um quadro, né? Dentro assim, dentro dessa coisa de mostrar, né? Estilo brasileiro. Exato. Né? E, no entanto, ela está aqui, ó. Daqui a pouco, 15 anos, já vai engravidar, vai ter filho, pronto, acaba a vida da menina. Tá certo? E tantas outras pessoas maravilhosas aqui. Seu Tenote,
que me ajudou muitíssimo lá. Quer dizer, cada um daqui tem um valor inestimável para mim nessa região amazônica. Tá? Vamos para frente aqui. Enquanto aparece o vídeo aqui, agora vai ter um vídeo aqui. Com licença, galera. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque senão minha garganta... Já viu como é que é, né? Muito bem. Vou mostrar um vídeo para vocês agora, que é exatamente a entrada da Baía de São Marcos, na região do Maranhão. Daquele lado lá fica Alcântara, onde tem várias bases militares, e do lado de cá, na margem direita aqui da Baía de São Marcos, fica a cidade de São Luís do Maranhão. E para você chegar no Maranhão, não adianta você atravessar a foz de São Marcos, porque é muito agitado. Tá? A água aqui chega a borbulhar, de tão violenta que ela é. Eu estou remando aqui na frente, e aqui atrás tem um amigo meu que é lá da região, ele conhecia muito a região, então ele foi me acompanhando nesse trecho, e ele conseguiu filmar com a filmadora a minha evolução lá na frente. Eu não tive coragem de largar a mão do remo para poder filmar, mas ele teve. Então, observa só como é que é aqui a coisa. Dois metros de altura nesse dia. E detalhe, isso aqui não é a zona de surf, não é aquela zona que você passa na arrebentação. Isso aqui é a baía inteira desse jeito. Tá? Então, é uma baía que mede no canal principal 130 metros de profundidade. Entendeu? Então, é bem pancada mesmo. Agora eu vou mostrar um outro vídeo para vocês que vai mostrar a minha evolução remando lá na região amazônica. Tá? Depois disso, eu já vou encerrar o vídeo, porque as partes do litoral brasileiro, onde envolve as praias mais conhecidas, como Jericoacoara, Porto de Galinhas, essas coisas, não tem muito interesse em falar para vocês nesse momento. Eu acho que a região amazônica é uma região onde, de fato, merece grande atenção, porque é uma região onde todo o povo brasileiro e muita gente no mundo não conhece. Tá bom? Vamos para outro vídeo agora que eu vou mostrar para vocês, falando aqui sobre a minha remada na região amazônica. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado aí. Legal. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como é que está a sua persistência? Como é que está a tua vontade de fazer as coisas? Isso é uma pergunta muito interessante,
Por quê? Faz 2 anos que eu estou remando nessa expedição, em momento algum eu senti vontade de desistir. Em momento algum eu entreguei o que eu estava fazendo, né, para poder abandonar a expedição. Então, a minha persistência estava a nível avançado, e está a nível avançado. Ou seja, eu comecei a expedição e vou terminar a expedição lá no sul, se Deus quiser. Então, essa persistência, quando eu falo dessa persistência, eu não estou falando exatamente só para uma expedição, eu estou falando a persistência para o teu trabalho, a persistência para você que está no grupo escoteiro, para você que está numa tropa escoteira, para você que está vinculando alguma coisa na sua vida, no seu próprio trabalho, na sua família. Você tem que ter persistência. Persistência e vontade com carinho, um amor de poder fazer as coisas, né, e evoluir, tá certo? Então, isso é muito importante. Agora, um detalhe que eu quero falar para vocês. Nunca tenham medo de errar. Errem, porque você aprende com o erro. É claro, você não vai ficar batendo no mesmo erro, porque daí já é burrice. Mas errar é algo muito plausível, é algo que você tira, né, como proveito para poder aprender as coisas. Tá? Então, não tenha medo de errar. Paulo Leminski já dizia, eu nunca cometo o mesmo erro 2 vezes, eu já cometo 2, 3, 4, 5, 6, até esse erro entender que só o erro tem vez. Então, é uma coisa para refletir, é uma coisa para se colocar em prática, né, e tocar a coisa para frente, em todos os ramos, em todos os caminhos. Não precisa ser especificamente, como eu disse, numa expedição. Tá? E, por outro lado, né, tudo isso não vale se não tiver aquela pitadinha de amor, aquela pitadinha de carinho em tudo que você está fazendo. Todos os dias que eu coloco o meu caiaque na água, que eu coloco o remo na água, eu estou com carinho, eu estou com amor fazendo, mesmo depois de 5.000 quilômetros, remando pela costa brasileira, e vou chegar lá embaixo, no sul, no Chuí, com todo esse mesmo carinho desde o início, tá certo? Então vem uma outra frase muito interessante de Paulo Outram que dizia: o tempo enruga a pele e deixar de fazer aquilo que você gosta enruga a alma, tá? Então prestem bem atenção nesses detalhes. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui. E estou aberto, apesar de depois de acabar aqui a live, né, para falar para vocês onde eu estiver, qualquer dúvida que vocês tenham, com o maior carinho do mundo. Tá certo? Fala pra gente aí qual é a dúvida da galera aqui, grande. Como é que você fez o planejamento? Como é que surgiu esse planejamento? Quanto tempo você levou? O que você... Os gargalos? Como é que aconteceu isso pra gente? Muito bem, vamos lá, vamos para as perguntas e respostas agora. Bom, gente, eu remo há 20 anos, tá? Depois de 10 anos remando, eu já fazendo 100 quilômetros aqui, 200 ali, 50 lá, tal. Autêntico, né? Como diz a Mirklick, faça, mas faça autêntico. Aí eu queria fazer, através das pesquisas, isso 10 anos atrás, sobre a possível remada na costa brasileira, né? E essa pesquisa começou do norte para o sul. E quando no meio dessas pesquisas, eu notei que 2 brasileiros haviam tentado fazer a travessia, lá do sul para o norte. Eu não entendi particularmente, mas também eu não quis entender, porque eu estava vendo o meu planejamento. E o meu planejamento foi fazer do norte para o sul. Tá? E nesse período de pesquisas, eu observei que 20% apenas de tudo que eu pesquisei na costa brasileira serviu para a minha expedição. Tá? Por quê? Porque o Brasil é um país que não tem informação. Já começa, inclusive, pelas cartas náuticas, onde as cartas, evidentemente, por não ter grandes praticantes de canoagem na costa brasileira, elas são designadas para barcos de recreio, ou seja, os caras navegam a 20, 30 quilômetros da costa. Então não tem por que ter detalhezinhos da costa brasileira onde você está remando de caiaque. Ele não vai colocar uma pedrinha ali, porque naquela pedrinha jamais um barco de recreio vai passar velejando perto. Tá? Então, 20, 30 milhas para dentro, ou seja, 60 quilômetros para dentro do mar. Não é? Agora, nos Estados Unidos e Europa, como tem 1 milhão, milhões e milhões de praticantes de canoagem oceânica, já tem as cartas próprias, com detalhezinhos de 20 metros da costa. Então, foi muito difícil para mim nessa pesquisa, mas tudo que eu consegui foi de grande valia, principalmente lá na região norte, que é a região que todo o povo brasileiro praticamente não conhece.
Ou seja, esse planejamento seu, que eu estou entendendo, você, por 10 anos, você planejou essa expedição. 10 anos. 10 anos. E ela entrou em prática, entre aspas, de 5 anos para cá. Tá? 10 mais 5? Não. 10 contando com esses 5. Isso, contando com 5. Isso. E o que seria essa prática, chefe? A prática é entrando de cabeça nas pesquisas profundas. Sim. Aí, por exemplo, entrando em contato com o Cabo Orange, através do Ricardo Moura Pires, entrando em contato com a Marinha do Brasil, entrando em contato com todos os detalhes da região da costa brasileira. Eu fiz um grupo, para vocês terem uma ideia, no Instagram, colocando cada pessoa da costa brasileira, dos 17 estados, para poder me orientar na costa brasileira. E muitos dessas pessoas que eu coloquei, se não eram canoístas, eram pessoas ligadas ao mar. Então, isso foi muito importante para mim, nesse período de 5 anos, que eu fui vendo com calma. Tá? E aí, quando chegou em 2019, eu disse, 2020 eu estou na expedição. Aí vai a outra pergunta, chefe. Como é que foi essa questão de pandemia? Você estava no meio do mar, então? Pois é. A pandemia te pegou remando. Dia 17 de fevereiro de 2020, quando eu entrei na água, eu estava há um mês antes da pandemia. Uhum. E depois a pandemia entrou, eu praticamente não vi essa pandemia no inicial, mas quando eu percebi essa pandemia, assim, estava um caos, o mundo estava um caos, o Brasil estava um caos. E eu me assustei, de certa maneira, um pouco com aquilo. Por quê? Porque eu estava vendo todo mundo restrito, polícia batendo em gente no meio da rua, gente de máscara, reclusão em casa, aquelas coisas todas e tal, e eu estava livre, eu estava no meio do mar, eu estava remando, ninguém me impedia, ninguém me ameaçava, inclusive o próprio vírus, tá certo? Num local desse, por exemplo, onde vivem as famílias ribeirinhas, eles nem tomaram ciência praticamente disso. Por quê? Porque eram locais onde as pessoas não iam lá, entendeu? A coisa começou a tomar um corpo um pouquinho mais, assim, digamos, alerta, quando eu cheguei na região amazônica, que foi na foz do Rio Amazonas, lá na região do Bailique, né, que são o arquipélago do Bailique, e aí eu comecei a entender o que estava acontecendo de fato. Né? Aí lá que eu comecei a usar a primeira máscara, entendeu? Que foi horrível, né? Não é fácil. Vou aproveitar aqui o intervalinho para já fazer aqui a leitura de várias mensagens que chegaram através do chat aqui do YouTube. Vários irmãos nossos de lenço aqui, saudando, parabenizando. O chefe Flávio, que é o nosso diretor-presidente aqui, chefe Giovanni, Paulo Roberto Rodrigues também, escoteiros mateenses do ar, né? Acredito que seja aqui na figura do chefe Gilmar, que o recebeu, né? Lá em São Mateus. São Mateus. Aliás, fazer um agradecimento especial aqui ao chefe Gilmar, né? Porque foi ele que deu o start nessa coisa do escotismo, onde eu estou aqui com vocês agora. Muito obrigado, chefe. Chefe Gilmar, eu ainda não tive, acredito, que com a pandemia a gente realmente não conseguiu fazer diversos encontros, né, presenciais, e vou ter o grande prazer de encontrá-lo, também conhecê-lo pessoalmente. Então, várias seleções. A chefe Sandra também, dando aqui sempre alerta. Chefe Gilmar falando justamente que a Feodelsa é uma pessoa gentil, de carisma ímpar, o pessoal do Norte Capixaba encantado. Que bom. Chefe Flávio também aqui dando os parabéns, tá? E justamente colocando aqui a região escoteira do Espírito Santo à disposição aqui para servir e fazendo aqui os votos de seguir com Deus aí, né, ao longo da sua trajetória aí, por bastante, no litoral ainda bem extenso até Chuí, né? Sim, tem 2.800. Ou mais até, né? Depende das redundâncias, é verdade. Aí o chefe Sandra fez uma pergunta aqui. Quantas pessoas o acompanham, né, por terra? Como é que é feito esse trabalho? Existem, né, pessoas que... A própria Cida, né, começou um trabalho assim, de apoio, né? Porque justamente fica muito pesado para fazer a navegação e ainda ter que articular, né, com pessoas, né? Bom, chefe Sandra... Sandra perguntou. Ninguém me acompanha. Tá? As únicas pessoas que estão acompanhando, aliás, a única pessoa, na verdade, que está acompanhando é a Cida, que está lá em Siribinha, lá no início da Bahia, quando eu encontrei com ela, e ela fez a gentileza de poder estar me auxiliando nessa questão da pesquisa dos locais à frente. Isso tem sido muito importante para mim, e inclusive algumas postagens
que assim, eu não consigo dominar, ela vai lá e dá cabo e dá um jeito. Tá? Mas é eu e eu. Tá? E nos locais que eu chego, obviamente, eu tenho recebido muita ajuda das pessoas, né? Principalmente aqui, falando do estado de vocês, eu já estou recebendo ajuda aqui já desde quando eu botei o pé lá na Itaúnas, né? Ali na divisa ali do norte, né? Já da Marinha, ou seja, do pessoal da Capitania dos Portos aqui, através da Marinha, e também do grupo escoteiro de vocês aí, que está sendo maravilhoso. Então, a chefe, os escoteiros matenses do ar também continuam aqui, agradecendo, parabenizando, também parabenizando o chefe Pablo. Duas palavras carinhosas, chefe, aqui em relação a mim, retribuo e espero realmente encontrá-lo em breve. Chefe Rita, sempre alerta, chefe Rita, a Alana também, falando da aventura fantástica sua. Bacana. Chefe Luciano também parabenizando aqui, chefe Delmar, chefe Jodelson. Né? A minha dupla, caso não dê certo outras coisas aqui. Adelson e Jodelson. Aliás, se não der certo, Jodelson, nossa dupla, eu vou montar com o Flávio, tá? Porque eu sou Adelson Rodrigues, ele é Flávio Rodrigues. Rodrigues, já está tudo certo, né? Luciano. Foi o diretor-presidente da gestão anterior, Luciano Rodrigues. Trio, montou um trio ternura. Inclusive, o chefe Luciano Rodrigues, ele participou do projeto Rondon. Então, ele está aqui colocando que realmente essa fala da questão da região enigmática, ele fala que é realmente isso, a gente tem que ter sensibilidade para reconhecer essas regiões assim, do Brasil, que são muito diferentes, né? Como ele diz aqui, existem vários Brasis. Exatamente. Deixa eu acompanhar aqui, ele está me falando justamente sobre os navios hospitais da Marinha. Chefe Rita, mais uma vez, parabenizando aqui. Você quer fazer uma pergunta, Pablo? Eu vou passar o microfone aqui para o chefe Pablo, e aí eu vou acompanhando aqui para ver mais as últimas perguntas e eu retorno. Certo. Chefe, antes de falar isso, eu estou vendo aqui que o Instagram do Ilha está bombando ali. Opa! Tá? Eu quero agradecer o pessoal do Instagram do Ilha, que está ali participando, mas eu não estou conseguindo ver as mensagens, tá? É porque eu estou longe, está de pé ali o celular. E depois eu vou ver essas mensagens e caminhar para o chefe Adelson para poder responder. Bacana. Chefe Adelson, pelo que eu percebi, essa população ali ela tem um suporte da Marinha, né? Que você falou que o barco da Marinha vai lá levar água, a gente sabe pelos relatos do chefe Luciano, a parte médica, a Marinha, ela dá realmente esse suporte lá? Como é que é isso? Sim. A Marinha, o lema da salvaguarda da vida humana na costa brasileira e em todos os lugares do mundo onde existe a Marinha, né? Então, isso é muito importante, porque é um órgão que, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, que essa coisa de guerra, está se preparando para a guerra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Ela é uma entidade onde ela tem prestado mas muito trabalho, muito serviço à população, né, do nosso país, de um modo geral, na costa brasileira todinha. Né? E não é diferente o que ela está fazendo comigo, como civil, verdade? Ela também está aí dando esse maior apoio, né, na passagem das capitanias, das agências, das delegacias, das capitanias. Isso tem sido muito importante para mim e toda essa estrutura que ela também oferece para o povo brasileiro. Show. Sensacional. Eu quero fazer um relato. O chefe Adelson, eu comecei a acompanhar ele quando eu vi uma postagem no Facebook dos Escoteiros do Mar, né? Ele estava chegando, se não me engano, em Salvador, dia 2 de dezembro de 2021. Isso. Né? A gente começou a conversar, comecei a monitorar, e quando ele entrou no Espírito Santo, eu falei, não, agora chegou a nossa vez. Muito legal. E, chefe, daqui para frente, chefe, os seus planos, tem uma previsão de chegada ao Chuí? Como é que é? Mais 2 anos? É uma pergunta, digamos, como eu falei, igual a região amazônica, porque a gente está no meio da natureza. Quando você está no meio da natureza, está numa floresta, é de uma forma. Você está no deserto, é de outra maneira. Quando você estando no mar, como dizia minha avó, que o mar não tem cabelo, é uma coisa bem complicada. Porque as intempéries que existem no mar são coisas diferentes. Né? São ondas altas, são correntes que podem te levar para o alto mar,
são raios, entendeu? Quer dizer, o raio pode ser ocasionado em qualquer local, mas na água ela é muito mais evidente. Então, isso é muito, muito difícil de você ter uma previsão, né? Eu quero estar lá no Rio Grande do Sul, pelo menos em dezembro desse ano. Tá? Então, quer dizer, é uma paulada, tá? Não dá assim para ficar dormindo no meio do caminho, tá? Digamos. Mas é algo consistente, que tem que ir remando no período que dá, né? Tanto é que, poxa, para chegar aqui em Vitória, eu já estava aqui em Praia Grande e acabei ficando lá 48 horas em função da frente fria que entrou. Então, quer dizer, tudo isso vai contando, né? Chefe, agora vem a parte difícil, né? Nem tudo são flores, né? Apesar dos planejamentos, exato. A gente tem contratempo. Você pode falar algum contratempo e como você superou isso? Claro. Você se preparou? Como é que foi? Sim. Uma das coisas que eu tenho dito bastante nas palestras, principalmente para os empresários, né, as pessoas que lidam com o negócio, quando fizer o seu planejamento, não esqueça de colocar um detalhe dentro desse planejamento que chama-se obstáculo. Obstáculo grande. Se você quiser ter enumerados, tipo assim, obstáculo 1, 2 e 3, coloque. Você sabe por quê? Porque quando você chegar nesse obstáculo, você já sabe o que é o obstáculo. Aí não vai ter aquela surpresa. Assim, pum, e agora? Como é que eu faço? Poxa, eu vou desistir. Entendeu? Então, se você tem isso preparado no seu projeto, no seu planejamento, você vai tirar de letra. No meu caso, por exemplo, eu sabia que em algum momento da minha expedição eu poderia estar em alto mar perdido. Concorda? É claro que eu não queria isso, mas eu me vi na costa do Amapá em um momento, não perdido, mas em alto mar à noite, no escuro. Tá? Uma onda de 2 metros de altura me derrubou no caiaque, eu caí, eu agarrei no caiaque, entendeu? Eu mantive a serenidade. E no mesmo momento que eu mantive a serenidade, me veio à cabeça aquilo que eu já tinha colocado no meu planejamento, que poderia acontecer. Então, eu fui a pessoa mais calma do mundo naquele momento. E que foi o que me safou, na verdade. Eu entrei com calma no caiaque, eu sabia que era uma outra onda ia me derrubar de novo. Eu levantei a minha cabeça, eu olhei para os lados no escuro, eu vi uma luz de barco parada em algum ponto na minha frente. Eu fiz racionalmente, uma distância dessa embarcação de 4 quilômetros mais ou menos. Eu falei, é lá que eu preciso chegar, é lá o meu objetivo. E eu fui remando com tranquilidade, nenhuma onda mais me abateu, e eu consegui chegar no barco, os pescadores me deram apoio, eles ficaram todos assustados, porque, poxa, o cara surgiu do nada, no meio do mar. Imagina. Aí depois eles brincando, falaram, se pensaram que era bandido, eu falei, pô, mas como bandido? Nessa situação, né, eles iam um tapa e eles iam me derrubar, entendeu? Eu estava exausto. Eu tinha remado 12 horas sem ser dentro do caiaque, né? E eu passei uma noite maravilhosa com todo o apoio deles. No dia seguinte, eu consegui me safar. Acho que essa história é bem a fala aqui que a chefe Sandra coloca, né? Que é persistência recheada de resiliência também. Exatamente. Né? Saber lidar, né, com os problemas que surgem. Mesmo com o planejamento, né? Acontecem situações e tem que ter tranquilidade para conseguir, né, encontrar a luz ali no caminho para sair, né? Exatamente. O chefe... Eu estou voltando aqui, que a gente estava carregando aqui as mensagens. O chefe Luciano comentou aqui, que é o chefe que participa do projeto, né, Rondon? Ele comenta aqui que justamente tem algumas áreas lá na Amazônia, a última assistência foi há 4 anos. Então, justamente, né, aquela situação da água ali, fica, né? A população vive uma situação bem limítrofe, assim, bem complicada. E ele justamente fala que acredita no movimento escoteiro como ferramenta para despertar conhecimentos e grandes habilidades, justamente para mostrar para o jovem, né? Sem dúvida nenhuma. Nós somos uma escola única. O escotismo é uma escola única. Né? Pegar um gancho aqui. Isso. Chefe, e você é chefe da Tropa Sênior há 15 anos, né? 15 anos. Eu entrei direto na Tropa Sênior e estou na Tropa Sênior. Olha só. Sempre alerta, né, chefe? Sempre alerta. E me diz uma coisa, chefe, e esse conhecimento do escotismo te ajudou em algum momento? Eu acredito que sim, né? Conta aí pra gente. Teve uma diferença? Fez alguma diferença você ser escoteiro durante 15 anos, chefe, e ter essa convivência nessa sua aventura? Ou você acha que ficaria mais tranquilo? Me conta aí a diferença de ter sido escoteiro, ser escoteiro, né? Exato. É uma pergunta super interessante que o chefe fez. Eu acho que o escotismo
dentro dessa minha expedição, ele assim, me ajudou barbaramente. É coisa incrível. Você quer ver um detalhe? Por exemplo, para fazer uma marra, né? Eu adotei uma marra quadrada, uma marra, né, diagonal dentro da floresta para poder subir numa árvore. Né? E eu soube fazer e ficou muito bem firme. Né? Por quê? Porque o escotismo me mostrou isso. Né? Em alguns momentos eu tive que fazer alguma fogueira, alguma coisa. Eu soube como fazer a fogueira direitinho para poder obter o maior resultado possível daquela fogueira naquele momento. E o escotismo me ensinou isso. Eu poderia ter acendido a fogueira de qualquer maneira, na verdade, e até ter o perigo de incendiar uma floresta, por exemplo, se você não souber fazer. Não é? Armar um toldo, por exemplo. Poxa, armei um toldo, dormi 3 noites, né, nos Lençóis Maranhenses debaixo de um toldo, né, de um toldo escoteiro. Muito bom, muito bom. Acho que essa pergunta, né, que o chefe Fábio fez realmente está aqui harmonizando com a pergunta do chefe Luciano Rodrigues, que está justamente perguntando aqui qual o grande conhecimento que o movimento escoteiro trouxe para a sua vida nessa grande aventura. Né? Sim, exatamente isso, essa vivência. Tudo, né? Tudo. Eu acho que foi fundamental. Fundamental. Inclusive o chefe Luciano Rodrigues, mais o chefe Flávio Rodrigues e o chefe Jodelson estão aqui falando que está fechado aí com relação às duplas. Ou trios. Agora vai ser um quarteto. Está dizendo aqui que o mundo será dominado pelos Rodrigues. Isso. O chefe Jodelson pergunta: que tipo de alimentos você leva embarcados? Eu levo embarcado tudo aquilo que vou necessitar para a localidade que eu vou. Então, eu preciso fazer uma pesquisa da localidade que eu vou. Por exemplo, eu vou remar da Praia Grande até Vitória. Quantos quilômetros são? 35 quilômetros, 36 quilômetros. Poxa, não é muita coisa. Então, eu vou levar o quê? Eu vou levar fruta, vou levar umas 2 barrinhas de cereal, né? E trouxe muitas frutas, né, de lá da região, chama siriguela, eu trouxe várias para poder ir comendo no meio do caminho. Então, tudo isso tem sido fantástico para mim. Então, eu coloco exatamente o que eu vou usar naquele trecho. Tá? Por exemplo, trecho de 50 quilômetros. Aí já faço um lanche mais preparado, com coisa salgada, porque eu vou precisar de muito sal. Né? E aí eu coloco muito mais água. Nesse trecho aqui, chegando em Vitória, eu trouxe 4,5 litros. 1,5 litro usando, mais 3,5 litros, assim, na reserva, digamos. Entendeu? Locais como a região amazônica, por exemplo, eu carregava 15 litros de água, 10 litros de água, né? Porque eu não sabia em que ponto eu ia ter água potável para tomar. Né? Então, tudo isso aí é pesquisado com detalhes para você levar o suficiente. Não levar nem de mais e nem de menos. Perfeito. E é justamente aqui o chefe Luciano, deixa eu pegar aqui, e aqui juntinho aqui, chefe Luciano, perguntando se você tem algum controle das calorias que são consumidas, que são queimadas, tem algum acompanhamento nutricional? Não, absolutamente. Eu, como professor de educação física, como atleta e personal, eu já sei o que acontece com o meu organismo desde criança. Então, eu não tenho problema nenhum com uma remada de 52 quilômetros, que eu fiz agora recentemente chegando ali em Povoação, perto de Regência. Eu gastei ali por volta de 4.000, 4.500 calorias. Né? E, obviamente, que você não repõe isso durante a remada. Mas eu comia ali em torno de 3.000 calorias. Né? Tanto é que quando você chega na localidade, você está com déficit. Ou seja, o teu organismo está precisando de mais coisas para repor aquilo que você efetivamente perdeu. Né? E aí tem o quê? Aí tem o repouso, aí tem a mordomia da pousada, né, com ar-condicionado, e tem uma comidinha gostosa, e no dia seguinte você está inteiro de novo, tá? Sem problema nenhum. Ou seja, não faço isso em casa, é profissional. Ele sabe, tem informação, né, apropriada. Temos aqui um jovem, o Eric Sabino, que é filho do chefe Jodelson, ele é jovem da nossa tropa sênior. Ele daqui, né, manifestando aqui, dizendo que tem que ter muita coragem e determinação, chefe Adelson. Sim. Planejamento. Planejamento, essencial. Olha, muitas manifestações. Eu tentei aqui resumir, porque tem muitas. Depois até consultar lá, você vê com calma todas as mensagens. Mas os chefes todos aqui manifestando, né, saudando aqui a sua presença aqui. Muito obrigado. Que para a gente é muito honrosa. E uma pergunta pessoal minha agora.
Você comentou ali no início a dificuldade que foi no Amapá, né? E foi logo no início da viagem, né? Sim. Ainda falta bastante água, né? Ainda falar chão, até o fim dessa grande aventura. Mas, até o momento, qual foi o pedaço assim, mais desafiador? Foi ali no Amapá? Foi no Amapá. No Amapá, também uma boa parte do Maranhão. O Maranhão é um trecho muito pesado, e eu já percebi isso justamente na hora que eu entrei na Baía de São Marcos, chegando em São Luís, no Maranhão, eu já percebi o que eu ia passar ali. Eu sabia que eu ia pegar pauleira ali. E aí, quando eu entrei na região dos Lençóis Maranhenses, que são 82 quilômetros de dunas, eu sabia que ia ficar ali uns 2 ou 3 dias dormindo no meio do nada, porque ali não tem gente. Ali é tudo uma reserva e é tudo muito longe da civilização, né? Então, ali não chega ninguém para te acudir. Se você, por exemplo, tiver qualquer perrengue ali, eu teria que acionar o pedido de socorro, aí o helicóptero ia me buscar. Mas ali é um período que eu passei bastante dificuldade, nesse sentido, né? No sentido de estar sozinho, entendeu? E depois um bom trecho ali também na Paraíba, com adventos, essas coisas todas e tal, mas nada que pudesse ameaçar qualquer coisa da minha vontade de remar. Chefe, tomando um pouquinho seu tempo, a gente está estendendo Imagina, mas estamos aqui, estou à disposição. E a sua ida a Abrolhos, você largou o litoral, né? Porque você vem viajando sempre com terra à vista, né? Vamos dizer assim, né? Isso. E Abrolhos, como é que foi? Pois é, quando eu cheguei, na verdade, quando eu cheguei em Maceió, na Capitania dos Portos, me veio à cabeça que o arquipélago de Abrolhos ficava a 60 quilômetros da costa. E era um sonho meu poder ir um dia em Abrolhos. Falei, caramba, de que maneira eu vou? De barco, de navio? Eu falei, não, vou remando. Entendeu? E aí eu fiz um comentário com o capitão Petrocelli, que, cara, a hora que você chegar lá na Bahia, eu já faço um comentário lá com o capitão, com o Paulo Gonzalez, ele vai te autorizar lá, tenho certeza absoluta, junto com o almirante, e vai te dar um maior apoio lá, sem problema nenhum. Mas antes de chegar na Bahia, eu já estava fazendo contato em Alcobaça, né, com o Gilmar Gordinho, né, que é um pescador muito bom lá na região, tem grandes barcos de pesca, e ele se ofereceu, falou assim, não, eu faço a guiada para você, entendeu? Até lá em Abrolhos, sem problema nenhum. Tá? Não vou cobrar nada, vou te fazer uma coisa bem bacana, mesmo porque eu também sou amigo da Marinha, aquela coisa toda e tal. Eu falei assim, caramba, tá feito, entendeu? E aí, quando eu cheguei efetivamente em Salvador, mais 2 amigos, que são canoístas lá também, inclusive um deles, né, que é o Haroldo Magalhães, já tinha feito essa travessia junto com outro amigo, né, saindo de lá, exatamente de Caravelas, na Ponta da Baleia, até lá em Abrolhos. Né? E eles quiseram ir comigo dessa vez. O Haroldo, depois de 35 anos, e o Armindo, assim, pela primeira vez também. Então eu achei fantástico, falei, vamos embora. Então você teve companhia. Tive uma companhia, né, nesse trecho aí. Mas foi um trecho desafiador, porque levei 11 horas e 41 minutos para poder chegar lá, num percurso de 60 quilômetros, e mar aberto, né? Então tudo isso aí tem um grande desafio. E quando chegou em cima do Parcel, né, em cima do Parcel, o barco, o guia não vai te acompanhar, porque ele pode bater no Parcel. Então ele teve que dar a volta, e nós remamos esse trecho sozinho em cima do Parcel. Quer dizer, você está ali, você está exposto, você está em alto mar, entendeu? Remando numa coisa que você nunca viu na vida. Né? Então, foi bem desafiador. Sensacional. Então, chefe, a gente está chegando no final, né? Quero agradecer aqui. Aqui é na capitania o comandante dos Anjos, né? Dos Anjos. Aqui eu estou recebendo todo o apoio aqui da Marinha. Quero agradecer aqui o comandante dos Anjos, da Capitania do Esporte Espírito Santo, que está dando um apoio aí também para o nosso grupo, o 11º Grupo Escoteiro do Mar e Ilha de Vitória. Adotou o nosso chefe Adelso também, né? Então, mandar um grande abraço aqui para o pessoal da capitania, né? O tenente Mariana está lá também, Isso. o tenente Filipe, né, que está te acompanhando pelo CCCAM. Exatamente. Suboficial Trindade. O suboficial Trindade da Eames também, que virou um grande fã, né? Chefe Aldrin, vou dar continuidade aqui. Estamos terminando. Justamente, a gente queria avisar que a gente já está partindo agora para o término, né? Mas ainda vou ler aqui uma perguntinha. Quem quiser só fazer mais algumas aqui pelo chat, a gente ainda dá tempo de ler. A chefe Rita está perguntando qual o peso máximo que você pode levar. Peso máximo?
Eu posso levar, eu tenho 85 quilos, eu posso levar mais uns 100 quilos. Aí fica 185 quilos, próximo de 200 quilos. Mas o seu caiaque ele já pesa uns... Meu caiaque pesa 20 quilos, com mais 50 eles são 70 quilos, e mais meu peso 85. É em torno de 180 quilos, mais ou menos. Né? E navego bem dessa forma, né? Porque já estou bem acostumado aí. Depois de 5.000 quilômetros, acho que dá para remar até navio sem motor. Chefe, acredito que justamente para não perder nenhum detalhe dessa incrível aventura, vai ser concretizado, vai ser relatado isso no papel, né? Vai ser colocado no papel, né? A seguir aí o exemplo dos outros seus 2 livros, né? Que já foram publicados. O Atraído pela Montanha e Meu Norte. Pode falar rapidinho sobre cada um para... Bom, Atraído pela Montanha foi a minha primeira grande aventura, né? Foi minha escalada no Monte Aconcagua, isso em 2004, junto com 2 amigos, e foi uma aventura assim que, poxa, me deu grandes aberturas para as seguintes, né, aventuras que eu fiz. Então, eu lancei o livro Atraído pela Montanha, falando sobre essa escalada lá no Monte Aconcagua, junto com o Venâncio e com o Rodrigo Campos Salles, que é meu grande incentivador do esporte de aventura. Inclusive, ele me acompanha, eles estão me acompanhando aí toda a minha trajetória, né? E depois vem outro livro, que ainda ele não está lançado, ele já está pronto, mas como eu entrei na expedição, agora eu vou ter que fazer o da expedição para depois lançar o Meu Norte, tá? Que é um compilado de todas as aventuras que eu já fiz. Tá? Aí entra mountain bike, entra escalada, montanismo e todas as outras modalidades que eu tenho feito aí ao longo dos 20 anos. Tem muita história para contar. Tem muita história para contar. Aliás, esse livro, agora sobre a expedição, já está com 500 páginas escritas. Então vai ter grandes aventuras aí. E a editora, que é do Ceará, já está sugerindo fazer volume 1, volume 2, um livro só de fotos e um livro infantil. Justamente, que é importante, né? A gente focar nos nossos jovens, para estimular a busca pelos nossos novos desafios. Bom, deixa eu dar uma última olhadinha aqui no nosso chat. Então, a gente realmente já vai. O chefe Luciano está agradecendo pelos conhecimentos compartilhados. Chefe Flávio também está falando, como comentou, né, que ele pudesse ser útil no Norte Fluminense. Legal. Né? A verdade é isso, né? Nós todos participamos dessa grande fraternidade e a gente está aqui para apoiar a todos os nossos irmãos de Lenço também. Muito obrigado. Chefe, a gente agradece muito a sua presença hoje. Eu também quero fazer esse agradecimento especial, especialmente a vocês, ao grupo do Ilha, né? Do Ilha, tá certo? 11º, e a Marinha do Brasil, obviamente. E eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao meu apoiador, Overvine, que, aliás, eu estou com a camisa deles aqui. Eu sei que o momento não é momento de propaganda, mas eu não posso deixar de falar, tá certo? Porque, afinal de contas, é ele que está podendo, né? E está me ajudando nessa empreitada aí. Muito obrigado, Maru, pelo carinho, pela atenção aí. Tá? E obrigado a todos vocês. E agora eu vou dizer para vocês, então, sempre alerta e bons ventos. Vamos todos juntos, então. Vamos lá, então? Todo mundo. Sempre alerta. Tá tudo aí. Sempre alerta. Sempre alerta. Muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima. Valeu.